que você faria se o futuro do seu escritório de contabilidade dependesse de uma decisão que você não está preparado para tomar? E quando seus filhos querem seguir o seu legado? Depois de 40 anos à frente do seu escritório, a venda da empresa parecia o caminho mais óbvio. Mas será que esse fundador estava pronto para isso? Eu sou Leonardo Grisotto, especialista em fusões e aquisições, e hoje eu vou compartilhar uma história real de um escritório de contabilidade no Paraná que, após 40 anos de atuação, precisou decidir entre o passado e o futuro. Imagine você estar à frente de uma empresa respeitada no mercado, mas perceber que a tecnologia, os concorrentes, estão avançando mais rápido do que você pode acompanhar. Foi exatamente o que aconteceu com esse escritório. Nenhum dos 3 filhos estava interessado em assumir a gestão e os fundadores se viram diante de uma difícil escolha. De um lado, continuar trabalhando no escritório, mesmo com idade avançada, tentar forçar os filhos a assumirem o negócio ou vender a empresa de uma vez. Juntos, encontramos a solução perfeita para um legado que parecia não ter continuidade. Quer saber como essa história termina? Se você já está no YouTube ou nas plataformas de podcast, continue comigo até o final. Agora, se você está em outra rede social, acesse o link na bio ou nos comentários abaixo para conferir o conteúdo completo. Vamos nessa? Essa história começa com um escritório de contabilidade no Paraná com mais de 40 anos de atuação. Os fundadores estavam cansados, já estavam com idade avançada, 3 filhos, nenhum interessado no escritório, né? Cada um dos filhos tinha uma função diferente, eram profissionais de áreas completamente diferentes e, claro, eles não queriam seguir, não era aquilo que eles queriam para a vida deles, né? Então, após muitos anos de tentativas, né? Os fundadores, eles eram muito ativos no segmento, eles participavam de instituições relevantes, ligadas ao setor, só que o escritório veio perdendo desempenho, veio perdendo clientes ao longo dos últimos anos, né? A tecnologia vem avançando a passos gigantescos nos últimos anos, e não é novidade isso para você. E aí eles acabaram reduzindo a estrutura, muitos adotaram o home office, né? As tecnologias, a concorrência estava avançando rápido, né? Estava tirando clientes da carteira deles, e aí começaram problemas, claro, de caixa, de conflitos internos, discussões, de decisões. Embora os fundadores fossem muito experientes no negócio, conheciam muito do negócio, mas pouco de negócios, né? E aí o escritório ficou nessa posição que era frágil, do ponto de vista comercial, do ponto de vista geracional, né? Ficou um problema também para os assuntos da família, né? E aí vender o escritório era uma solução óbvia, era o que os filhos queriam. Alguns deles até estavam apoiando o escritório de alguma forma, mas a única solução seria vender o escritório. Só que na cabeça dos fundadores, vender um escritório, e é uma analogia que a maioria dos empresários conhece, é como vender um filho, né? Eles estavam há 40 anos. Imagine um filho de 40 anos, com muita dedicação, muito suor e lágrimas depositados naquela empresa. E então havia naturalmente uma resistência do fundador e dos fundadores a vender esse negócio. Então essa ideia precisava ser construída, embora no fundo todos soubessem que esse seria o único caminho. Então a gente começou a fazer um trabalho de buscar, claro, fazer a avaliação primeiro, depois buscar players que atuassem no Brasil e fora do Brasil, né? Tem muitas grandes redes que têm atuação internacional e presença no Brasil, ou grandes escritórios que pudessem estar interessados em absorver não só a carteira de clientes, né? Absorver a estrutura, a marca, a equipe, né? O know-how desse escritório e, claro, dos fundadores, né? E a gente buscou vários players, como eu falei, e aí uma grande rede internacional interessada em expandir, principalmente no Paraná, se interessou e quis avançar com os memorandos, com a documentação e se aprofundar no perfil daquela empresa, né, em todos os dados e informações. Só que, de novo, a gente volta para aquele aspecto, assim, a gente encontrou o caminho que era o técnico, de fazer o valuation da empresa, de ir a mercado, selecionar e filtrar os bons potenciais compradores e investidores. Então, toda a parte técnica de contratos, de caminho, de fusões e aquisições, ela estava caminhando.
Só que de um outro lado, os fundadores estavam com aquela resistência de, putz, eu não quero vender, né? Mas e o que eu vou fazer depois? E o dia seguinte? Aí que entra uma das nossas discussões. E eu falei, puxa, aqui precisamos de um cabelo branco, né? Eu não consigo ter esse suporte, não consigo me equiparar com os fundadores. Uma que eu não tenho a idade deles, eu não tenho esse know-how, expertise, não consigo me equiparar, ser um par na visão do fundador. Então eu trouxe um conselheiro externo, um conselheiro experiente, uma pessoa que tem em seu DNA tinha, né, na época, e ainda tem, claro, uma experiência não só de geração, mas de conselho, de experiência jurídica, experiência de negociação, experiência em afagar os egos, em tentar costurar esses acordos entre a família. É um conselheiro familiar, de fato, mas com muita experiência em negócios. E aí essa pessoa entra no meio desse imbróglio todo da família discutindo, eu quero vender, mas não dá, temos um comprador, mas não quero vender, né? E aí forma-se um conselho familiar para amadurecer esse processo de venda na cabeça da família, né? Amadurecer e fazer um alinhamento, primeiro, de valores, um alinhamento de interesses e para preservar o maior patrimônio de todos, que é o patrimônio familiar. Pense, né? A gente não queria que fosse uma venda financeira pura e simplesmente. A gente queria preservar um legado familiar, que o nome daquela empresa fosse passado adiante para uma boa empresa que cuidasse bem, né? E ainda que, de repente, o fundador pudesse atuar como um consultor externo. Muitas vezes tem um conflito de interesse, sim, claro, né? Tem a famosa cláusula do não compete, ali, da não competição, né, do investidor, mas a gente batalhou por isso e a gente conseguiu colocar que o fundador conseguiria continuar prestando serviços de forma externa, de forma leve, de forma consultiva, sem afetar e sem criar um conflito com a empresa que estava adquirindo, né? E pelo contrário, a gente amarrou, inclusive, alinhou tantos interesses que a empresa compradora, esse grande player, né, internacional, que já tem presença no Brasil, e estava expandindo ali com essa carteira, com esse escritório, falou para o fundador, se você trouxer novos clientes para a gente te comissiona. Ou seja, além de fazer esse papel de um eventual consultor externo, de apoiar, ele iria advogar em nome do próprio escritório. Ou seja, foi uma negociação benéfica para todos os lados. Negociação em M&A, ela sempre tem os altos e baixos. Essa transação começou em 2019 e terminou em 2022. Você veja que foram 2 anos e meio, quase 3 anos de negociação, com essas idas e vindas, mas principalmente nesse processo de amadurecimento dos fundadores, né? Para o processo de venda, para desapegar do ativo e entender que existia uma vida após a venda, né? Como a gente costuma, né, brincar. Mas é uma coisa séria, a gente precisa tratar isso com carinho. Foi o que a gente fez, trazer um consultor externo especializado em relações familiares, né, que pudesse dialogar de igual para igual com o fundador, né, como a gente brinca do cabelo branco para cabelo branco, aí começou a criar esse círculo, essa confiança e essa construção entre fundadores e filhos, para dar o destino que cada um merece, que cada um deseja, né? E, no fundo, né, o fundador entendeu que o mercado exigia muita energia, que ele não ia conseguir fazer uma virada sozinha do escritório, que ele não ia conseguir tocar, que os filhos não queriam, então que aquela venda seria, de fato, a coisa mais importante que poderia acontecer na vida profissional dele até aquele momento, né? Claro que podem vir novas fases, mas aquela venda foi algo que muito importante para a família. Ela trouxe... inclusive, olhando do lado do comprador, ela trouxe ânimo para a equipe. Por quê? Veio uma melhor estrutura, veio um padrão internacional de operação, vieram novos sistemas, veio um plano de carreira mais robusto, mais amplo. Poxa, agora os funcionários, a equipe desse escritório, não tinha só o teto daquele escritório regional. Eles tinham um Brasil inteiro para atuar, né? Eles tinham muito mais serviços, muito mais linhas de receita para atuar. Eles tinham outros negócios além do Brasil, ou seja, no mundo, que eles poderiam visitar, conhecer e expandir. Então, as sinergias que foram criadas a partir dessa aquisição, né, do player estratégico de um escritório, foi benéfico de fato para todo mundo, né? E isso deu um alívio enorme para os fundadores, porque realmente foi um ganha-ganha, né? Eu pense que o fundador olhou para essa venda
não só com olhar, puxa, agora eu estou liquidando aqui todo aquele meu trabalho, colocando um dinheiro no bolso, né, fazendo algo que é digno, mas eu também estou passando o bastão para quem vai assumir de uma forma carinhosa, para quem vai assumir isso e melhorar aquilo que eu comecei a construir. Então, isso foi, de fato, um ganha-ganha benéfico e esse projeto foi muito bem sucedido. Então é isso. E aí, gostou dessa história? Aprendeu algo? Lembrou de alguém? Mande seus comentários, compartilhe e se quiser saber mais sobre o meu trabalho, conecte-se comigo no LinkedIn. O link está aqui na descrição. Um forte abraço e até o próximo episódio.